Juízes, capítulo 8. E os de Efraim lhe disseram: Que é isto que fizeste conosco, não chamando-nos quando ias à guerra contra Midian? E reclamaram dele fortemente. Aos quais ele respondeu: Que fiz eu agora como vós? Não são as sobras das uvas de Efraim melhor que a vindima de Abiezer? Deus entregou em vossas mãos a Oreb e a Zeeb, príncipes de Midian, e que pude eu fazer como vós? Então a ira deles contra ele se aplacou, logo que ele falou esta palavra. E veio Gideão ao Jordão para passar, ele e os 300 homens que trazia consigo, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos de Sucote: Eu vos rogo que deis a gente que me segue alguns bocados de pão, porque estão cansados, e eu persigo a Zeba e a Zalmuna, reis de Midian. E os principais de Sucote responderam: Está já a mão de Zeba e Zalmuna em tua mão, para que havemos nós de dar pão a teu exército? E Gideão disse: Pois quando o Senhor entregar em minha mão a Zeba e a Zalmuna, eu trilharei vossa carne com espinhos e cardos do deserto. E dali subiu a Peniel, e falou-lhes as mesmas palavras. E os de Peniel lhe responderam como haviam respondido os de Sucote. E ele falou também aos de Peniel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. E Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com ele seu exército de como 15.000 homens, todos os que haviam restado de todo aquele acampamento dos orientais, e os mortos haviam sido 120.000 homens que tiravam espada. E subindo Gideão até os que habitavam em tendas, a parte oriental de Noba e de Jogbeá, feriu o acampamento, porque estava o exército desprevenido. E fugindo Zeba e Zalmuna, ele seguiu, e tomados os 2 reis de Midian, Zeba e Zalmuna, espantou a todo aquele exército. E Gideão filho de Joás voltou da batalha antes que o sol subisse, e tomou um jovem dos de Sucote, e perguntando-lhe, ele lhe deu por escrito os principais de Sucote e seus anciãos, 77 homens. E entrando aos de Sucote, disse: Eis aqui a Zeba e a Zalmuna, sobre os quais me escarnecestes, dizendo: Está já a mão de Zeba e de Zalmuna em tua mão, para que demos nós pão a teus homens cansados. E tomou aos anciãos da cidade, e espinhos e cardos do deserto, e castigou com eles aos de Sucote. Também derrubou a torre de Peniel, e matou aos da cidade. Logo disse a Zeba e a Zalmuna: Que maneira de homens tinham aqueles que matastes em Tabor? E eles responderam: Como tu, tais eram aqueles nem mais nem menos, que apareciam filhos de rei. E ele disse: Meus irmãos eram filhos de minha mãe, vive o Senhor, que se os tivesseis guardado em vida, eu não vos mataria. E disse a Jéter seu primogênito: Levanta-te, e mata-os. Mas o jovem não desembainhou sua espada, porque tinha medo, que ainda era jovem. Então disse Zeba e Zalmuna: Levanta-te tu, e mata-nos, porque como é o homem, tal é sua valentia. E Gideão se levantou, e matou a Zeba e a Zalmuna, e tomou os adornos de crescentes que seus camelos traziam ao pescoço. E os israelitas disseram a Gideão: Sê nosso senhor, tu, e teu filho, e teu neto, pois que nos livraste da mão de Midian. Mas Gideão respondeu: Não serei senhor sobre vós, nem meu filho vos dominará, o Senhor será vosso senhor. E disse-lhe Gideão: Desejo fazer-vos uma petição, que cada um me dê os pendentes de seu despojo. Porque traziam pendentes de ouro, que eram ismaelitas. E eles responderam: De boa vontade os daremos. E segurando uma roupa de vestir, lançou ali cada um os pendentes de seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que ele pediu 1.700 siclos de ouro, sem contar os ornamentos, e as joias, e vestidos de púrpura, que traziam os reis de Midian, e sem os colares que traziam seus camelos ao pescoço. E Gideão fez deles um éfode, o qual fez guardar em sua cidade de Ofra, e todo Israel prostituiu-se atrás desse éfode naquele lugar, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foi humilhado Midian diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram sua cabeça. E repousou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E Jerubaal filho de Joás foi, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que saíram de sua coxa, porque teve muitas mulheres. E sua concubina que estava em Siquém, também lhe deu um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E morreu Gideão filho de Joás em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu que quando morreu Gideão, os filhos de Israel voltaram, e se prostituíram atrás dos Baalins,
e se puseram por Deus a Baal-Berite. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado de todos os seus inimigos ao redor, nem fizeram misericórdia com a casa de Jerubaal Gideão conforme todo aquele bem que ele havia feito a Israel.